Hello, what's up? Igor Tavares aqui, e se você quer começar a aprender inglês, ou já começou, mas ainda é iniciante, nesse vídeo eu vou te entregar um verdadeiro mapa de como alcançar a fluência em um ano de forma inteligente. Então o que eu vou te passar aqui é um passo a passo de como aprender inglês rápido com o que eu considero o melhor método de estudos para adultos. E a primeira coisa que precisa ficar bem clara é que você tem que se comprometer a fazer o seguinte: estudar de 40 a 50 minutos por dia e assistir também um episódio de série de TV por dia. Ah, Igor, mas é muito difícil estudar 50 minutos por dia. Eu sei, só que infelizmente não existe mágica para aprender inglês rápido. Mágica só no mundo do Harry Potter. Na vida real, ou você aprende inglês rápido estudando com consistência, ou você estuda pouco e demora anos para aprender. O que você tem na real são duas opções. A primeira é fazer o que eu falei e aprender inglês em um ano. E a segunda é estudar com aquele método tradicional, estudando 2 vezes por semana e demorar 4 anos ou mais para aprender inglês. A escolha é sua, mas uma coisa eu te garanto: para aprender inglês rápido tem que estudar um pouquinho todo dia. Na verdade, você pode até falhar 1 ou 2 vezes por semana, mas não mais que isso. O segredo de alcançar a fluência nessa velocidade acima da média está justamente nesse contato diário com o inglês. Então isso aí não é negociável. Então é muito melhor fazer um esforço agora e aprender rápido do que demorar muito para aprender e ficar aí perdendo oportunidades na vida por falta de inglês. Então bora fazer um combinado. Quando bater a preguiça e aquela vontade de desistir, você vai lembrar do recado que eu vou te dar aqui agora. Editor, bota a música de dar sermão aí. Meu amigo, minha amiga, em pleno 2023 e você com preguiça de estudar inglês? Um negócio que tem o potencial para mudar a sua vida pessoal e profissional? Você conhece o Elon Musk? Tá lá na SpaceX agora, fazendo foguete para ir para Marte. Você conhece o David Goggins? Enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, ele deve estar lá na casa dele, fazendo 5.000 flexões e 3.000 barras. Imagina um anúncio no LinkedIn com aquele emprego dos seus sonhos, só que está escrito lá uma observação: pré-requisito inglês fluente. Editor, pode tirar a música de sermão aí. Agora sim você está preparado para saber como você vai estudar, e o segredo está nessas 3 letrinhas aí aparecendo na tela: CLP. Na minha carreira de professor de inglês, eu sempre trabalhei focado em adultos e eu testei várias metodologias e fui pegando os pontos positivos de cada uma, misturando isso aí e desenvolvi o que eu chamo de método CLP, que é inclusive o método que eu uso no meu curso de inglês online, o Fluency Way. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar a usar ele estudando sozinho também. Então essa não é só mais uma daquelas aulas feitas só para te vender um curso no final. Você vai sair daqui com o mapa da fluência como prometido no início do vídeo, mesmo que você escolha não ser meu aluno no final dessa aula. Agora eu aconselho que você use sim meu curso Fluency Way se você tiver condições, por 2 motivos. Primeiro é economia de tempo e esforço. No curso já tem todo o conteúdo que você precisa para aprender inglês e tudo já na ordem 100% correta em que precisa ser seguida. Então, ao invés de gastar tempo e energia procurando na internet o que estudar, você vai ter que se preocupar só em estudar, porque já está tudo lá. E o segundo motivo é que as aulas do meu curso já foram feitas, pensadas para funcionar bem com o método CLP. Então, funciona ali como engrenagens girando. Uma aula vai levando para outra de forma conectada. E a notícia boa é que o curso é bem acessível, cabe no bolso de praticamente qualquer pessoa. Só não vou falar o preço aqui porque eu não sei até quando esse vídeo vai ficar aqui no YouTube e um dia o preço do curso pode mudar, mas não é segredo nenhum. Aqui embaixo na página ou na descrição do vídeo, dependendo de onde você estiver assistindo, tem o link lá para você acessar a página do meu curso e o preço está lá gigante, não está disfarçado nem nada, é o que está ali na tela. Então é só conferir lá que você vai ver, mas confere depois desse vídeo aqui. Bora seguir com a nossa aula. Voltando aqui então para o método CLP, são 3 letras porque a metodologia é baseada em 3 pilares: Chaos, Light e Practice. São 3 fases que você tem que estar passando, circulando durante a sua rotina de estudos. A primeira palavra aí é Chaos, que em português significa caos, e é justamente uma fase feita para gerar uma confusão, um caos mental em você. Porque nessa fase você começa
estudando o assunto que você vai estudar naquela semana ou naquele dia em inglês. Você estuda inglês em inglês, sem tradução. Então a ideia aqui é que você se esforce aprendendo, que você coloque seu cérebro para trabalhar, porque quando você faz isso, você engaja de verdade com o problema, com a matéria, com o que você estiver estudando. No Fluency Way funciona da seguinte forma. O curso tem módulo 1, módulo 2, módulo 3, vai até o módulo 22 e cada módulo tem uma duração aí de 15 dias no cronograma de estudo. Cada um deles eu começo com uma aula que se chama English in English. São aulas que eu explico inglês em inglês e aí eu utilizo de artifícios como contexto, imagem, mímica, exemplos para tentar te explicar sem usar português. Isso é justamente para você se conectar com o inglês, para você colocar a cabeça para trabalhar. Olha só aqui um exemplo, módulo 2. Vamos clicar numa English in English aqui. Tirar o áudio, né? Então você pode ver que eu estou sempre mostrando as coisas, usando exemplos. Vamos passar um pouquinho para frente aqui. Então tudo com bastante contexto e tentando mostrar o que eu estou falando e tentando fazer mímicas para você entender de fato o que está rolando aí. Agora, não sendo aluno do meu curso e, consequentemente, não tendo essas aulas minhas para estudar, existe uma opção para você também. Você pode usar desenhos animados em inglês bem infantis, daqueles para criança de 2, 3, 4 anos mesmo, para fazer esse tipo de atividade que vai acabar funcionando aí, de certa forma, como uma aula caos. Mesmo tendo as aulas caos aqui no meu curso, inclusive, eu coloquei aqui embaixo como bônus um monte desses desenhos animados aí, dessas animações em ordem de dificuldade aqui, para funcionar como um extra para os meus alunos. Então tá aqui episódio 1, episódio 2, episódio 3, são historinhas aí em inglês que vão funcionar também como uma aula caos. Só que você pode achar essas animações no YouTube também, tá recheado delas. Eu vou até te mostrar aqui, ó, como é que você procuraria. Você poderia pesquisar assim, ó, English Animation for Beginners. São animações em inglês para iniciantes. Então você vai ver um punhado dessas aí, você vai ter que fazer o trabalho de garimpar, né? Nem todas aí vão estar no seu nível. Algumas vão estar mais avançadas. Se você está começando do zero, você vai ter que selecionar as mais iniciantes. Costumam ser essas que tem a animação bem simplória, assim, sabe? Tipo essa aqui. Essa aqui. The Lion and the Mouse. O leão e o rato. Essas aqui, como Peppa Pig e desenhos assim, são muito boas também. Mas se você é um total iniciante, pode ser um pouquinho complicado. Tanto que no meu curso aqui, eu começo a colocar elas a partir do episódio 20, que aí começa Finny the Shark, Peppa Pig, mas até o 20 eu coloco essas com a animação bem simplesinha aqui, que é bem iniciante mesmo. Então você pode estar garimpando isso aí e usar como uma aula caos. Outra forma de pesquisar aí seria English Short Stories for Kids. Então aí, tá vendo? Aí vai dar historinhas curtas de inglês para crianças. E aí no comecinho, repito, foca nessas com a animação bem tosquinha aqui, que essas são as simplesinhas. Só que é o seguinte, tanto nas minhas aulas Chaos quanto nas animações que eu sugeri aí, você não vai aprender ou entender tudo que você assistiu. A ideia é te conectar com o inglês, te engajar com o idioma. Mas não se preocupe com isso, porque é justamente por isso que existe o próximo passo, o próximo pilar, que é a fase Light, que em português significa luz, e o propósito dela realmente agora é aprender inglês, é iluminar tudo aquilo que ficou escuro para você na aula Chaos. Esse tipo de aula, então, são aulas de inglês em português, não é mais explicando inglês em inglês ou vendo animações, agora você realmente vai estudar. São aulas mais focadas em teoria, mas obviamente sem deixar a prática de lado. No meu curso, por exemplo, quando eu vou ensinar um assunto, por exemplo, verb to be, nessa aula eu vou dar a teoria em 3 minutos, porque é bem simples mesmo, não tem nada demais, não é nada complexo. E aí os outros, talvez 10, 15 minutos de aula é só bastante exemplo prático, te ensinando com contexto. Então é assim que tem que funcionar.
Se você não usa meu curso, o YouTube também pode te ajudar para isso. Então, o que você vai fazer no YouTube é pesquisar o assunto que você vai estudar. Por exemplo, verb to be em inglês. E aí você vai achar um monte de aula aqui. Tem umas aulas bem legais aqui. Essa aqui da Karina, do English in Brazil, bem legal. A didática dela é muito boa. Aí tem aqui do Mairo. Tem um monte de aula aí de verb to be. Assiste uma, não entendeu, passa para a próxima, não entendeu, assiste mais uma e vai até que fique tudo bem claro. Mas tem um problema aqui, né? Quando uma pessoa está estudando inglês, ela não sabe o que ela vai ter que estudar e em qual ordem. Mas eu não vou te deixar na mão com isso não, vou te entregar o ouro aqui agora. Ó. Um negócio que vai ser bem valioso para você, é o mais difícil de achar na verdade. Você vai entrar no meu site, no site do meu curso, do Fluency Way, www.fluencyway.com.br, e aqui já está aberto aqui na página do meu curso, lá no final tem a grade curricular do curso. Eu até explico aqui, a lista abaixo mostra o tema teórico de cada módulo. No entanto, cada um deles é mais focado na prática do que no simples estudo da teoria. No Fluency Way acreditamos que a prática deve ser onde você gasta a maior parte do seu tempo de estudo na jornada da fluência. Cada módulo possui duração de 15 dias no cronograma do curso. Então, esse aqui, ó, cada um desses aqui é um módulo do curso. Dentro de cada módulo tem um monte de aula, mas o tema, né, de teoria, de gramática principal de cada módulo, eu escrevi aqui. Então, módulo 1, tema principal, verb to be. Módulo 2, master the basics. São algumas incrementações a mais que eu coloco ali, além do verb to be. Módulo 3, simple present. Módulo 5, Present Continuous, Object Pronouns. Então, você vai pegando cada um desses temas aí e pesquisando no YouTube nessa ordem. Já pode funcionar aí como um guia para você. Na verdade, aqui dá para fazer até melhor. Se eu não me engano, tem uma outra página aqui, ó, só ir no Google e digitar Fluency Way. Esse resultado aqui com Hotmart, se você clicar nele, lá no final tem os módulos também, igual tem ali, onde eu te mostrei antes, mas você consegue abrir eles aqui, tá vendo? Então tá aqui, Brick Lesson 1, tema dela, Verb to be, na afirmativa, Brick Lesson 2, Verb to be, na negativa, Verb to be, na interrogativa. Aí se você for no módulo 3 aqui, 7 palavras, aqui adjetivos, adjetivos possessivos. Então aqui você consegue olhar com mais detalhes, né, o que tem dentro de cada módulo, porque alguns módulos aqui tem o título, tipo Master the Simple Present, o título fica vago, mas aqui dentro você consegue ver question words, in, on e at, frequency expressions. Então aqui você consegue ver melhor. Mas o mais importante é o seguinte, assista essas aulas realmente estudando, arruma um caderno, estuda de verdade, porque se você só assistir vídeos no YouTube, é muito rápido, mas não fica bem aprendido. Então, tudo que você se propor a aprender, não só assista. Assista de fato estudando, tentando entender e memorizar. Eu sei que memorizar não é fácil, mas fica aí no vídeo que no final eu vou te dar uma dica de um aplicativo que vai, assim, transformar a sua capacidade de memorizar, de forma que eu tenho certeza que você não vai esquecer mais nada de inglês. Mas para não cortar o raciocínio aqui, eu vou falar disso aí no final. Então a ideia aqui é que você já passou pela fase Chaos, que é o inglês em inglês, você passou pela fase Light, só que agora vem o mais importante da história aqui, que é a fase Practice. Então CLP, Chaos, Light, Practice. Practice é justamente a prática. E essa é a etapa, é a fase em que você vai gastar a maior parte do seu tempo de estudo. Não existe aprender um idioma sem praticar muito. Então a proporção é o seguinte, isso aqui de estudo teórico, isso aqui de prática. Isso aqui de estudo teórico, isso aqui de prática. E eu gosto de dividir essa prática em duas categorias aí. Prática ativa e prática passiva. A prática ativa é aquela que você já conhece muito bem, aquela da escola, quando tinha dever de casa, né? Ou estudando para uma prova, é quando você estuda, focadão mesmo ali, tentando raciocinar e tudo mais. Esse tipo de prática você pode fazer pesquisando exercícios no Google sobre o tema que você está estudando. Então, se você está estudando verb to be, procura exercícios de verb to be no Google.
Se você está estudando Simple Past, procura exercícios de Simple Past. Então, para quem estuda sem curso, o maior trabalho é realmente garimpar, né? Qual exercício presta, qual exercício não presta, mas tem tudo lá. Você sabendo o tema que você está estudando, é fácil de pesquisar. Já no curso aqui, os exercícios são já mastigados, né? Tem tudo aqui. Depois de uma aula de verbo to be na afirmativa, tem exercício só de verbo to be na afirmativa. E cada aula light, né? Que essas aulas teóricas têm seus exercícios. E depois, ainda no final de cada módulo, tem Action Lesson, que são exercícios de listening. Tem Master Quiz, que são exercícios gerais de tudo que você viu no módulo. E tem Writing Practice, que são exercícios que você escreve e envia para a gente pede para escrever algum tipo de textinho, de parágrafo. Você envia para a gente, um professor corrige e te manda corrigido. E até mesmo Speaking Practice, que são exercícios onde você se grava, seja áudio ou vídeo, você escolhe, mas você se grava de alguma forma e manda para a gente também, e a gente corrige sua fala. Essa, infelizmente, é a parte mais complicada, né, de estudar sozinho, que é corrigir a própria fala. Se você conhecer alguém que fale inglês melhor com você, você pode até pedir essa pessoa para te ajudar, mas se você não conhecer ninguém, você vai ter que ser seu próprio professor nisso aí, né? E uma forma legal de se monitorar, de monitorar como é que está indo sua fala, é se gravar. Você pode se gravar falando coisas e depois ouvir, que você, ouvindo gravado, é mais fácil de monitorar do que falando e ouvindo ao mesmo tempo. Agora, com exercício escrito, aí já tem uma forma muito bacana que você consegue praticar sozinho, que é o seguinte. Tem um site chamado ChatGPT, chatgpt.openai.com/chat. Vou deixar o link aqui embaixo também, mas o que acontece é o seguinte, isso é uma inteligência artificial capaz de responder qualquer pergunta que você faz para ela e capaz de realizar um monte de tarefa também. E eu vou te ensinar como especificamente você vai usar ela aqui. Vamos supor que você escreva um texto em inglês. Você escreve um resuminho ali do que aconteceu no seu dia, faz um diarinho. Você não sabe se está certo ou errado o que você escreveu, mas o ChatGPT pode te corrigir. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou escrever um pequeno texto, uma linha aqui, com erros de inglês de propósito. My name is Igor. I be a English teacher and I live in Brasil. Então tá aqui uma frase com alguns erros. Vamos ver se a inteligência artificial vai identificar esses erros. Vacilei aqui, né? Vacilei. Só escrevi a frase. Não é isso que é para fazer. Você escreve a frase realmente, mas você vai pôr sim antes de escrever a frase, ó. Corrija o inglês da frase abaixo ou do texto abaixo, tanto faz. Aí, tá vendo? My name is Igor, até aí eu acertei. Aí depois eu falei I be a English teacher, mas não é I be. O verbo to be você conjuga para I, é I am. E aqui não é a English teacher, é an English teacher. And I live, escrevi errado, aí ele consertou. And I live in Brazil. Então, pelo menos o problema de precisar de um professor para corrigir o que você escreve, você não tem mais. Só a fala, que é mais complicado de fazer sozinho. E outra coisa, essa é uma das funções do ChatGPT, mas tem muito mais coisa em que ele pode te ajudar com o inglês. Eu fiz um vídeo inteiro, uma aula inteira só disso, vou deixar o link aqui também, então depois você pode assistir essa aula lá para ver quais outras formas você pode usar o ChatGPT para te ajudar com o inglês. Mas enfim, essas são algumas formas de estudo ativo. Fica faltando aí então o que eu chamo de estudo passivo, que é aquela hora que você está estudando sem querer. Por exemplo, uma pessoa que joga futebol. O estudo ativo dela poderia ser treinar passe, treinar chute pro gol, vai lá e dá 1000 chutes pro gol num dia, mas jogar uma pelada no fim de semana com os amigos, isso seria o estudo passivo. Você não está treinando a técnica do seu chute,
a técnica do seu drible, a técnica do seu passe, mas você está lá vivendo o esporte e acaba, no fim das contas, somando positivamente para a sua técnica. No inglês também dá para fazer isso. E a melhor forma de estudo passivo, na minha opinião, é assistindo séries de TV em inglês, com áudio em inglês e legenda em português se você for iniciante. Por isso que lá no começo dessa aula que eu te propus foi estudar inglês de 40 a 50 minutos por dia e assistir um episódio de série de TV por dia. Você não faz ideia o quanto esse episódio de série pode te ajudar. Teve uma época da minha vida que eu fiquei muito tempo sem a oportunidade de falar inglês, não tinha ninguém para conversar. Só que nessa época eu assisti muita série em inglês. E só de ouvir o inglês ali diariamente, a minha fala não enferrujou. Eu diria até que melhorou, porque depois de um ano, assim, quando eu tive a oportunidade de conversar com alguém, eu vi que eu tinha evoluído minha fala sem nem falar, só de tanto ouvir inglês. Então, o segredo do inglês é consistência e imersão. Estudando todo dia você consegue a consistência e assistindo um episódio de série por dia você consegue a imersão que você precisa. Pode assistir mais de um? Pode. Quanto mais, melhor. Só não assista menos de um por dia. Não vai resolver muito você assistir um episódio na segunda, depois um na sexta, depois um no domingo. Não, faça isso todo dia, pelo menos 5 vezes por semana. Você vai ver o tanto de inglês que você vai aprender com o contexto, porque na série tem o contexto em que as coisas estão acontecendo, a imagem, aliada à fala do personagem, e se você for iniciante ainda tem a legenda em português. E tem o fato da repetição também. Você vai ouvir palavras repetidas vezes, expressões também repetidas vezes, então vai acabar internalizando aquilo na sua mente, sem você estar se esforçando ali para estudar. É até divertido. Eu adoro assistir série. E aí muita gente me pergunta também, que série é boa para iniciante? Qualquer uma, a que você gostar. O importante é que você se divirta assistindo e você vai poder colocar sua legenda em português. Então você não precisa escolher séries com vocabulário fácil. Deixa a parte do vocabulário fácil lá para as aulas Chaos, onde eu já te indiquei aquelas animações infantis, porque lá não vai ter legenda em português. Agora aqui na série, né, na prática passiva, você pode usar as legendas, então não tem por que ficar se atentando e de frescura com a dificuldade do que você está assistindo. Então tá aí a base do método CLP. Você vai fazer isso aí ciclicamente. Você vai fazer atividades Chaos, depois você vai fazer atividades Light e depois você vai fazer atividade Practice, lembrando que isso aí, essa parte da Practice, tem a prática ativa e a passiva. Isso aqui é onde você vai gastar a maior parte do seu tempo de estudo. Sua rotina tem que ser mais ou menos assim. Para cada dia aqui, 3 dias aqui, 6 dias aqui. Então, um dia Chaos, 3 dias Light, 6 dias Practice. Se quiser aumentar um pouquinho a frequência das suas atividades Chaos, usando lá as animações, pode ficar à vontade, não vai te prejudicar em hipótese nenhuma. O que eu não quero que você faça é ficar só assistindo aula teórica e não praticar. Então, aula teórica é bem pontual. Você aprende aquilo ali, sai dela, vai para a prática. Então, como prometido, falta só eu falar aqui da questão da memorização, que eu te falei que tem um aplicativo muito legal para isso. Para Android, celulares Android, o melhor que eu conheço é o Anki-Droid. E para celulares iOS, o melhor que eu conheço é um que chama Anki App. São aplicativos feitos para você inserir palavras e sua tradução. Então, quando você estiver estudando, né, seja numa aula ou num exercício, e aparecerem palavras novas, você vai cadastrar essa palavra com a tradução nesse aplicativo. E aí depois tem como você colocar nele lá para praticar. E ele começa a te mostrar várias palavras que você colocou lá e você tem que ver a palavra e julgar o quão difícil ou fácil foi lembrar. Então ele te mostra lá house, por exemplo. Aí você rapidinho lembrou, não, house é casa, tá fácil. Aí você clica lá que foi fácil. Aí depois ele te mostra, sei lá, horse. Você leu lá, horse. Aí você pensa, custou a lembrar, mas lembrou. Horse é cavalo. Aí você vai clicar lá que foi difícil lembrar. E aí quando tiver alguma palavra que você nem se lembra, você vai colocar lá que não lembrou. Para que é isso? As palavras que você achou fácil lembrar, amanhã quando você usar o aplicativo de novo, ele não te mostra. Ele vai demorar um bom tempo te mostrar essa palavra de novo.
Já as palavras que você achou difícil ou não lembrou, ele já te mostra amanhã mesmo. Então a missão desse app aí é prever quando você está prestes a esquecer uma palavra e aí ele vai te mostrar ela para que você não esqueça. Você pode fazer isso com palavras, pode fazer isso com expressões e pode fazer isso até com frases inteiras. Tem um vídeo meu também aqui no YouTube, onde eu explico direitinho como é que instala, como é que usa, tudo passo a passo, cada um desses apps, tanto para Android quanto para iOS. Então eu vou deixar o link aqui também, depois você pode conferir como é que usa tudo ali, passo a passo. E é até importante porque é simples de usar, mas tem umas dicas valiosas lá para você conseguir usar melhor. Então, questão de estratégia não tem muito mais que isso. Agora é com você colocar a mão na massa, realmente estudar, ter consistência e não desistir. Se você escolher ser aluno do Fluency Way, vai ser um prazer caminhar essa jornada da fluência com você. E se você escolher continuar caminhando sozinho, seus maiores desafios serão garimpar conteúdo na internet e manter a consistência e a disciplina. Quando você faz isso sozinho, é bem mais difícil, mas o segredo está em não desistir. Vão ter momentos complicados, vai ser tentador desistir de vez em quando, mas siga, só siga. Sozinho você provavelmente vai demorar um pouco mais, mas eventualmente você vai pegar a lógica do negócio, dos estudos, do inglês e vai ser possível também. Acredite que vai dar certo. Qualquer dúvida, sugestão, é só me mandar mensagem no Instagram, @inglescomigor, e te vejo na próxima.